Bom, meu nome é Jean, né? Sou professor aqui na Unirondon, já tem aproximadamente uns 6 anos. Eu dou aula gosto de dar aula e dou aula já tem mais ou menos uns 15 anos que eu dou aula, desde o segundo grau. Comecei na área de informática e depois eu migrei para a área de administração. O fato que eu gosto de citar muito com relação o meu crescimento e o meu gosto pelo curso de administração foi que quando meu pai tinha uma empresa, uma empresa de materiais de construção, que por sinal fica até aqui perto da Unirondon, aos meus 14 anos de idade ele já me levava para trabalhar, ou seja, para conhecer como é que funcionava uma empresa. E a partir dali eu decidi, não, eu quero ser administrador. Então aos meus 14 anos de idade eu já sabia que eu queria ser um administrador. E foi por isso que eu quis seguir a carreira de administrador, porque isso faz com que a gente tenha uma amplitude, tenha uma visão de negócio, de mercado, e foi a vocação que eu vi, que eu identifiquei que seria um bom negócio, uma boa oportunidade, e também dar aula, porque não adianta você aprender, saber, ser, e ao mesmo tempo não promover isso. Então eu encontrei a aula como uma forma de promover, de divulgar as técnicas e um pouco mais sobre gestão e administração. Eu acho que a maior dificuldade que teve foi eu não ter um coach, um gestor, um mentor que pudesse me falar, olha, vai por aqui que você vai errar menos, ou vai por este caminho que esse caminho é o melhor para você. Na minha época foi muito difícil, né? Eu formei em instituição privada, mas eu sempre gostei de liderar as pessoas, as equipes, os meus colegas de aula, inclusive. Né? Eu sempre gostei de estar à frente, de liderar. E isso foi um aprendizado que eu tive errando mesmo, levando pancada no dia a dia. E a gente vai adquirindo um pouco de experiência e vendo que tem que melhorar de um fato aqui, de uma coisa ali. Agora, se você tem um mentor que te orienta, olha, vai por aqui, que aqui você vai conseguir otimizar teu trabalho, teu resultado. E se você evitar esse caminho, você, com certeza, você pode trazer mais resultados. O planejamento estratégico, eu diria que hoje não, sempre, foi uma ferramenta e é uma das ferramentas mais importantes da administração. Por quê? Porque o planejamento estratégico ele permite para uma empresa e até para os profissionais que trabalham dentro de uma empresa, a ter uma dimensão de gestão, de visão de longo prazo, de técnicas, de ferramentas para você cuidar dentro de uma empresa, desde a forma que ela vai atuar no mercado, desde a forma que ela vai promover um produto, uma técnica para fazer uma boa gestão financeira ou econômica, e depois disso começar a ter resultados. Porque o planejamento estratégico nada mais é do que um processo que estrutura, que fundamenta a base para uma empresa ter uma extensão do seu ciclo de vida. O objetivo maior de um planejamento estratégico é consolidar e estruturar um crescimento de uma empresa. A gente sabe, a gente vê muitas empresas no mercado. Eu, por exemplo, atuo na área de consultoria, a gente percebe que tem muita empresa que nasce em função de um boom. Né? Nós estamos vivendo um momento de Copa do Mundo. Então, muitas empresas, muitos negócios estão nascendo por aquele empreendedor, e o brasileiro é um empreendedor, né? E isso é uma das características, uma das virtudes, um dos pontos muito positivos que nós brasileiros temos em relação a muitas culturas que existem pelo mundo. Né? E isso faz com que o brasileiro não perca tempo, ele já sai, ele quer fazer, ele quer começar a trazer resultado, e aí o que acontece? Nessa ânsia, nessa vontade de fazer muita coisa, ele acaba atropelando aquela necessidade, aquela estrutura de você seguir passos para que você minimize os erros ou as falhas que o mercado vem. Então, qualquer uma oscilação, uma crise econômica como aconteceu em 2008, muitas empresas quebraram, tiveram dificuldade. Apesar de o Brasil ter passado muito bem nessa crise mundial, a gente percebeu que teve muitas empresas que passou por dificuldade, tiveram que demitir funcionários, teve que cortar gastos, teve que fechar filiais. E aí o que acontece?
planejamento estratégico, ele permite trabalhar todas essas variáveis. Olha, se acontecer uma crise, como é que a empresa tem que conduzir? Como que ela tem que atuar para obter os melhores resultados numa situação difícil? Ou qual é a estratégia que ela tem que adotar nesse momento? E isso vale não só no momento ruim, mas no momento bom também. Por quê? Se ela está num momento bom, é sinal de que ela conseguiu mapear lá atrás um caminho certo, um caminho correto que trouxe bons resultados. Desenvolvendo novos produtos, acompanhando a tecnologia que tá evoluindo sempre, os profissionais que trabalham na área, na empresa, ou seja, desenvolvendo o planejamento estratégico, eles se prepararam e estão acompanhando o mercado. Isso faz com que a empresa consiga ter um foco, ter um direcionamento. E aí, falando em termos de planejamento, ter uma visão clara, né, ter os seus negócios bem definidos, os seus valores de forma bem sustentável. Se fala tanto em sustentabilidade, hoje as empresas têm que valorizar mais essa questão do valor sustentável. E o que é ser sustentável? É você, em vez de demitir um profissional porque está em crise, é promover essa pessoa, desenvolver essa pessoa para que esse resultado se expanda ou ela crie alternativas para conseguir atuar no mercado econômico, seja criando um novo produto, uma nova estratégia de atuação. Para a administração, eu diria que o planejamento estratégico anda de mãos dadas. Por quê? Porque hoje, vocês estão no curso de administração, vocês sabem que vocês aprendem N ferramentas, né? Gestão orçamentária, gestão pública, gestão financeira, custos, matemática, empreendedorismo principalmente. Tudo isso é bonito. Tudo isso é bom, tudo isso é importante. São ferramentas que isso faz com que fortaleça o administrador para estar preparado para atuar no mercado de trabalho. Mas aí o que acontece? Quando esse profissional vai para o mercado de trabalho, a primeira coisa que ele tem é dificuldade de entrar no mercado. E aí, qual que é o primeiro impacto, qual que é a barreira que ele enfrenta quando ele chega no mercado com uma bagagem grande e não consegue entrar? É a experiência. O planejamento estratégico, ele visa suprir ou diminuir essa lacuna que existe da experiência com um profissional capacitado. Então, quando você chega numa empresa que você está falando sobre metas, que você está falando sobre visão, sobre estratégia, as empresas começam a olhar de uma forma diferente. Né? Ela percebe que o profissional que sai do curso de administração e vai para o mercado, para uma empresa, procurar fazer uma gestão, uma liderança, administrar ou liderar uma equipe, ou até a própria empresa, ela já vai sabendo o que é meta, o que é foco, o que é missão, o que é visão, o que é valores, como mapear oportunidades, como enfrentar ameaças, como identificar pontos de melhoria dentro da empresa e valorizar principalmente os pontos fortes. Olha, eu diria que sim. Só que Como? Tem um detalhe muito importante que eu considero. Tem muitas empresas que estão no mercado que não têm planejamento estratégico, mas o ciclo de vida dela diminui. Por quê? Porque se você for analisar, essa empresa ela nasce de uma necessidade. Ela cresce. E ela vai crescendo por quê? Porque a necessidade vai ampliando, vai expandindo. Chega um momento que vem concorrente, vem empresas de fora mais preparadas, mais estruturadas. E aí o que acontece? Ela fica no mercado numa situação que ou ela fecha as portas, ou ela vai ter que vender essa empresa para uma empresa mais forte. Né? Por quê? Porque em função do planejamento que ela não fez lá atrás, ou se fez, não fez de uma forma muito estruturada. Então eu diria que a empresa que não tem planejamento, ela vai conseguir atuar no mercado? Vai, mas num tempo menor do que uma empresa que tem uma estrutura de planejamento mais consolidada. Né? Essa empresa, quando ela tem um planejamento, quando eu falo de planejamento, eu estou falando de uma empresa que tem um ciclo de vida 10, 20, 30, 50, 100 anos a mais do que aquela que nasceu de uma necessidade de mercado e não tem um planejamento. O modelo de gestão que eu diria hoje, em função dos modelos que a gente já acompanhou, viu pelos livros e a gente acaba vendo, tem alguns casos em empresas no mercado, é a gestão participativa. O que seria a gestão? O que é a gestão participativa?
Eu diria que hoje o modelo que está em ênfase no mercado é o modelo onde os funcionários, os colaboradores participam, vivenciam a empresa. E vamos imaginar o seguinte, uma empresa está crescendo no mercado. Essa empresa ela tem que distribuir os lucros, os resultados para essa equipe. Por quê? Porque essa pessoa faz parte daquela empresa, ela contribui de uma forma significativa para o resultado, para o crescimento daquela empresa. Então hoje, as empresas que estão tendo sucesso no mercado são as empresas que têm esse modelo de gestão participativa. E aí eu diria, faço um link com a sustentabilidade. São as empresas que pensam longe, que querem ter uma estrutura de subsistência de longo prazo. Então hoje, você valorizar o funcionário, o colaborador, com resultados inclusive financeiro, pelo trabalho que ele promoveu para a empresa, e a empresa valorizar isso é uma gestão participativa. O funcionário que está acabando de entrar na empresa, na base, e você galgar estruturas para que ele consiga crescer dentro da empresa, ele se tornar um gerente, um encarregado, um supervisor e até um diretor e quem sabe no futuro um presidente. Isso também está ligado à sustentabilidade e gestão participativa. A empresa preocupar com aquele profissional que está na base e fazer um desenvolvimento para que ele consiga chegar até a pirâmide, até a ponta da pirâmide e continuar dando sustentação para o crescimento da empresa. Boa pergunta. O planejamento estratégico brasileiro, em relação ao planejamento estratégico de muitos países, que a gente acaba vendo, principalmente no Mercosul, principalmente no modelo americano, no modelo europeu, eu posso dizer que é muita questão cultural. O planejamento estratégico brasileiro, ele ainda tem uma cultura de resultado imediatista, de curto prazo. O brasileiro está muito acostumado com resultado para amanhã. E o planejamento estratégico não é isso. O planejamento estratégico olha longo prazo. O Japão, por exemplo, tem modelos de planejamento estratégico de 20, 30, 50, 100 anos. A gente pega modelos de indústria de automóveis, chinesas, japonesas. Eles têm planejamento de 20, de 30, de 50 anos. Se você perguntar para aquela empresa o que ela quer ser, onde que ela quer estar daqui a 50 anos, ela tem como te falar. Pode ser que não chegue naquele patamar, naquilo que eles almejaram hoje para daqui a 50 anos, mas eles têm um foco. E o planejamento estratégico de muitas empresas brasileiras eu diria que hoje ela é muito imediata. Se pensa em 10 anos, se pensa em 5 anos. Onde que eu quero que minha empresa esteja posicionada no mercado daqui 5 anos, daqui 10 anos? E aí eu faço um paralelo. A questão da cultura. O brasileiro, ele ainda é muito imediatista. Ele se preocupa apenas com o amanhã, em vez de preocupar com o futuro. E aí a gente está falando de futuro, seja profissional e seja até da própria empresa. Os principais pontos, eu diria, no planejamento de longo prazo. Se você chegar e olhar um planejamento de uma empresa americana, de uma empresa europeia, de uma empresa asiática, a gente percebe que eles têm uma visão, um negócio, uma vontade, um planejamento de longo prazo de 20, 30, 50 anos. E aí você percebe as ações que eles fazem com relação a esse planejamento. A expansão, por exemplo, da economia internacional. O Brasil, nesse momento, está sendo visto pelo mundo inteiro. E isso está chamando a atenção de investidores, de indústrias, de prestadores de serviço. Todo mundo está enxergando o Brasil como um mercado em alto potencial. E aí a gente vai olhar um detalhe importante. Por que o Brasil, nesse momento, está importando profissionais? Está vindo muito profissional de fora. A gente tem várias situações para se analisar. Entre elas, nós temos uma crise que está acontecendo lá fora, ou seja, não está rodando dinheiro. E aqui no Brasil a economia ainda está aquecida. Então tem muitos argentinos, chilenos, peruanos, paraguaios, estou falando da região de Mercosul, vindo para o país, principalmente para explorar o mercado petrolífero, que está em franca expansão, o pré-sal, nesse momento. Então você percebe que essa economia no Brasil está muito aquecida. Aí eu pergunto, cadê os brasileiros?
Aí se a gente for olhar, os brasileiros eles estão numa linha mediana de profissionalização, ou seja, preocupados em trabalhar apenas em função de uma necessidade financeira, de atender uma necessidade financeira, ou seja, ganhar um salário. Então você percebe profissionais altamente preparados e qualificados lá fora, vindo para o Brasil para ganhar um salário que eu diria bem gordo. E o brasileiro, onde que está? Na base. E aí a gente percebe. Não é que as empresas não valorizam o brasileiro. O brasileiro ainda precisa qualificar e muito para chegar a um patamar de uma direção de uma empresa multinacional ou de uma empresa internacional. E aí onde entra o gancho? Onde entra a importância? Por exemplo, você fazer um intercâmbio internacional profissional, na área de profissionalização que você quer atuar. Você lá fora, você vai perceber a dinâmica é totalmente diferente do modelo brasileiro. A valorização do profissional com relação aos processos, com relação a resultado, com relação à visão de longo prazo. Quando a gente pega isso e traz isso para o Brasil, você consegue desenvolver um plano de carreira muito mais a longo prazo. E eu acho que talvez essa seja o principal destaque da diferença do planejamento, seja profissional, seja empresarial, no modelo brasileiro em relação aos modelos internacionais. A primeira coisa que eu valorizo no administrador hoje é que tem que ser um profissional de atitude. Eu já dou aula muitas vezes para vários cursos de administração e outras áreas, mas falando especificamente do administrador, eu acho que o administrador ele tem que ter uma bagagem, que não precisa ter muita coisa, mas se ele tiver atitude, tiver interesse em aprender, conhecer o que está acontecendo, estudar, estar atualizado com relação às ferramentas, o que o mercado está exigindo, o que o mercado está precisando, está necessitando, eu acho que ele já tem um diferencial muito grande em relação aos concorrentes dele. E quem são os próprios concorrentes do administrador? São os próprios profissionais que vão para o mercado, só que de certa forma vão tão preparados. E eu dou aula, a gente percebe muito bem isso. Aqueles alunos que se interessam na disciplina, que buscam aprender e que vão além da sala de aula. Por quê? Porque a sala de aula hoje, e a gente percebe que daqui 5, 10 anos esse modelo vai estar ultrapassado, a gente vai investir muito, a gente vai ver muito investimento na área de aprendizado virtual. Esse modelo tradicional que a gente tem hoje, a tendência é ser substituído por modelos mais dinâmicos. E o profissional administrador hoje, ele tem que ser mais dinâmico. Ele tem que acompanhar a tecnologia, ele tem que ter atitude, nem que ele erre. Se o administrador, o profissional de administração errar, ele ainda sai na frente daquele que nem tentou. E eu acho que isso é um diferencial. Então, eu acho que a atitude, vontade de aprender, de conhecer, estar atualizado, é fundamental hoje para um bom profissional.